de 13 a 21, vai relatar esse episódio. Aquela multidão, segundo o Evangelho de João, aquela multidão, após esse evento, queria coroar Jesus como rei. Mas Jesus não aceitou isso. E Jesus, ele rejeita essa glória humana e ele vai ao monte orar sozinho. Mas antes de ir ao monte, antes de despedir da multidão, ele diz a palavra que ele compeliu os discípulos a entrarem no barco. Essa palavra compeliu os discípulos, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento dessa mensagem, porque compelir não é uma sugestão. E aí os homens ao máximo vão entender muito bem o que eu vou falar. O que Jesus estava falando aqui para os discípulos era uma ordem, não uma sugestão. Compeliu, vocês têm que entrar no barco e atravessar para o outro lado. Jesus não deu aqui aos discípulos uma sugestão, dizer assim, eu vou lá orar, vocês me esperam aqui, quando eu descer a gente vai junto. Não, Jesus falou assim, vai, entra no barco e passa para o outro lado. Por certo, irmãos, nós vamos pensar aqui, Jesus está andando com os discípulos já há algum tempo, e quando foi multiplicação ali dos pães e dos peixes, Jesus estava junto com os discípulos, e agora, o que chama a atenção aqui é que Jesus manda aqueles homens, os discípulos, entrar no barco, e ele fala, vocês vão entrar no barco, vocês vão atravessar para o outro lado, eu vou orar. Se fosse nós aqui, mas por que quer separar da gente? Está tão bom junto aqui, né? A gente está vendo milagre, por que tu vai para o monte, nós temos que ficar aqui? Até que quando fala assim, Jesus, eu vou para o monte orar, talvez até algum ia concordar, vamos atravessar para o outro lado que vai ser melhor, que tem gente que foge da oração. Mas aqui, aqueles discípulos ali, não tinham essa opção. Eles tinham que obedecer a ordem de Deus, de Jesus. E Jesus então mandou ali, olha, vá para o outro lado. Então não foi aqui uma sugestão. O verbo no grego usado aqui era uma ordem de que eles deveriam atravessar para o outro lado. Isso faz com que nós possamos entender que Jesus sabia o que ia acontecer, que aquela tempestade não era o acaso, mas havia um plano e um propósito de Deus naquele acontecimento. E aqueles homens, então, entram no barco, vão atravessar, Jesus vai para o monte orar, e diz a palavra no verso 24 do capítulo 14, que em determinado momento aquele barco foi açoitado pelas ondas, pelo vento, e o vento era contrário. Então vamos imaginar aqui um barco. Naquela época eles poderiam usar a vela para poder o vento levar, mas o vento era contrário, então não tinha como usar a vela, tinha que remar. E o texto faz questão de dizer aqui, há uma tradução que diz assim, o barco estava fustigado pelas ondas. A palavra fustigado pelas ondas, ela é uma expressão de intensidade. Não era uma ondinha, não era algo suportável, simples, não. Era uma tempestade, com ventos, com tudo. Eu lembro, um tempo atrás, eu fui andar de barco, e nós pegamos o mar um pouco agitado, eu já fiquei todo nervoso, todo preocupado, e as pessoas que estavam ali conduzindo, tranquilas, mas para mim, aqui está falando de pessoas que estavam assustadas, com medo, de pessoas experientes no mar. Estamos falando de pescadores. Pedro era pescador, vivido no mar, aquele mar ali, Pedro já havia navegado várias vezes, conhecia aquele mar, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia as condições, mas ali estava acontecendo uma tempestade fora do normal. Havia uma intensidade de vento contrário e as ondas batiam no barco de tal forma que deixaram aqueles homens com medo. E quando eu estou falando aqui de alguém experiente no mar, está com medo, é que o negócio está muito sério. E no meio disso tudo, surge então ali o medo daqueles homens que estavam no barco. O sentimento dos discípulos, aí vocês param para imaginar que Jesus me mandou atravessar para o outro lado, não está no barco, a tempestade está vindo, poxa, por que ele fez isso comigo? Por que Jesus me colocou no meio de uma tempestade? Por que Jesus me colocou no meio de um problema
que ele sabia que ia acontecer e não está comigo. Então, talvez o primeiro sentimento que aqueles homens poderiam ter, além do medo físico, era por que Jesus me abandonou na hora que eu mais precisava dele? Por quê? Está lá orando, nós estamos aqui padecendo. E aí, nessa confusão toda, irmãos, que estava ali, esse alvoroço, os irmãos imaginem, 12 homens dentro de um barco, cada um com uma personalidade, cada um com um jeito de reagir. Pedro afoitado, apressado, impulsivo. Aí você pega outro mais calmo, mas cada um de um jeito. Imagina a opinião, vamos fazer para cá, rema para lá, imagina a convivência, como não foi ali, não foi algo simples de passar aquele momento. E diz a palavra que por volta da 4ª vigília, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, a 4ª vigília. E é nessa hora, no meio da tempestade, que eles olham assim, e eles veem algo que eles ficam apavorados e com medo. Quando já não bastasse a tempestade, agora na linguagem que a Bíblia diz aqui, aqueles homens achavam que tinha um fantasma. Sabe quando a situação está ruim e você acha que não vai piorar e piora? Sabe quando parece que aquilo que você está vivendo já é o limite da tua dificuldade, já é o limite da tua dor, já é o limite do teu medo, e de repente você olha, agora tem um fantasma. E aqueles homens, diz o texto, aqueles homens gritaram de medo, gritaram apavorados. E se eles estavam na 4ª vigília brigando pela tempestade, segundo os historiadores, eles falam que eles poderiam estar lutando contra a tempestade aproximadamente 8 horas de luta com a tempestade. Uma tempestade que parecia que não terminaria. Eu não sei se os irmãos já viveram isso, mas sabe quando você está vivendo algo, uma luta, em que a noite não termina? Que você quer que chegue logo de manhã, e o amanhã nunca chega? Vai dar meia-noite, 00:10, quando você pensa que é 6 da manhã, é 00:15. E parece que a noite não vai acabar, é aquela intensidade, aquela luta, aquela peleja. Aqueles homens estavam aqui, quando chega na 4ª vigília, uma noite inteira já pelejando, Jesus ali aparece, mas eles estão tão atordoados, que eles não conseguiram perceber que era Jesus. Quem é? Porque, irmãos, no olhar humano, nenhum homem anda sobre as águas. Mas Jesus era homem, mas era Deus. Ele tinha poder sobre essas coisas. Mas na mentalidade daqueles homens, eles ainda não haviam presenciado isso na vida de Jesus. Eles caminhavam com Jesus, mas caminhavam no deserto, caminhavam para lá e para cá. Mas nas águas, não, Jesus já andou de barco com ele. É a primeira vez que aparece Jesus andando sobre as águas. E aqueles homens, então, diz a palavra, aqueles homens ficaram assustados, com medo, aterrorizados e gritavam. E aí Jesus fala: calma, calma, sou eu. Talvez uma voz que deveria trazer calma ao coração daqueles homens, mas não trouxe. Eu imagino o diálogo daqueles homens dentro do barco, quando um fala assim: mas claro que não é Jesus, vai ser um fantasma, olha lá. Aí Pedro, que é mais ousado, ele fala assim: se tu és o Cristo, se tu és Jesus, me manda ir ter contigo sobre as ondas. Olha a ousadia de Pedro. Pedro não falou: se tu és Jesus, manda a tempestade parar. Pedro não falou: se tu és Jesus, manda o vento parar. Pedro falou: se tu és Jesus, manda eu ir ter contigo sobre as ondas. Olha que nível que Pedro aqui se coloca. E aqui o ponto dessa mensagem. E aí por isso que o tema da mensagem é: quando a fé salta do barco. Porque, irmãos, é muito natural na nossa vida nós procurarmos uma zona de conforto para estarmos. Ainda que nós estejamos vivendo tempestades na nossa vida,
ventos ao contrário, ainda que nós venhamos a enfrentar muitas coisas, é muito natural que mesmo naquela situação eu não quero arriscar nada, eu não quero fazer nada, eu vou esperar Jesus agir aqui. Jesus agiu no barco? Agiu. Mas por quê? Qual foi a experiência que marcou essa história? Foi a ousadia de Pedro. Então Pedro, ele é um homem em movimento. Ele não esperou que Jesus viesse até o barco acalmar a tempestade. Pedro queria viver algo além de uma experiência, além do que aquele momento. Se és tu, Pedro, ele não exige uma prova, mas ele pede uma direção. Se és tu, me manda ir ter contigo, me manda ir te encontrar, manda-me ir. E aqui, irmãos, há um segredo aqui em manda-me ir. Pedro não tomou uma iniciativa e saiu do barco pela vontade dele. Ele não falou, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Mas ele falou, se és tu, me manda ir. Ou seja, pela tua palavra, pela tua ordem, eu vou obedecer e vou, eu creio e vou. Pela tua palavra, as ondas não vão me impedir de sair do barco. Pela tua palavra, o vento não vai me impedir de sair do barco. Mas eu só vou se você me mandar ir. Sabe aquela, eu quero fazer, mas só se tu mandar. E aí, irmãos, a resposta de Jesus foi assim, simples e objetiva. Foi, vem. Vem. Não foi uma resposta, não, vem. E aí eu quero chamar a atenção para você aqui, que Pedro, ele teve a ousadia e a coragem de sair do barco. Isso aqui, irmãos, representa uma coragem fora do comum. Não é algo comum, você está num barco, no meio de uma tempestade, eu vou sair, vou pular fora, vou lá, vai dar certo, não. Mas isso representa que quem está no controle não é Pedro. Quem está no controle não sou eu, quem está no controle não é você. Mas se você está vivendo a tempestade, você pode viver uma grande experiência com Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala algo muito interessante nessa mensagem. Ele diz o seguinte, que essa tempestade foi o palco montado por Deus para que Pedro vivesse uma grande experiência na sua vida. Talvez você está vivendo uma tempestade na sua vida hoje, você não está entendendo nada, mas eu quero dizer para você que essa tempestade é um palco que Deus construiu para te dar uma grande experiência na sua vida. E é isso que a gente precisa entender. Então Pedro aqui, ele sai, ele obedece a palavra, ó, se é tu, manda-me ir. E Jesus falou, vem. Irmãos, aqui não é para Pedro sair do barco. Tiago poderia falar, Pedro vai, eu também vou. Mas a palavra foi para Pedro, vem. A ousadia foi para Pedro, vem. Então assim, na palavra nós temos autoridade de ir ao encontro de Cristo diante das tempestades. De sair da onde nós estamos e falar, eu vou porque eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma orientação de Deus, eu vou. E é isso que chama a atenção aqui. Agora, não basta você ir pela palavra sem estar focado em quem deu a ordem. E aí o que chama a atenção aqui, terceiro ponto que me chama a atenção nessa mensagem, é o olhar que sustenta. A Bíblia fala que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguia caminhar. E caminhar sobre as ondas, não era uma onda de 30 centímetros, de meio metro, eram ondas que judiavam, eram ventos que judiavam, não eram... Você imagina um vento forte, você caminhar contra um vento forte, não é fácil, imagina sobre as águas. Mas Pedro, ele está olhando para quem o sustenta, ele está olhando para aquele que é provedor, ele está olhando para aquele que deu a ordem, ele está olhando para aquele que vai fazer as coisas acontecer.
O que Pedro está vendo ali é que as ondas do mar, o vento forte, as dificuldades, estão debaixo do pé de Jesus. E Pedro falou, olha, a autoridade dele é maior do que tudo isso. Ele continuou olhando, enquanto ele continuava olhando, ele foi bem. Sabe qual é o problema? Que às vezes que as coisas que parece que vai fluir, e de repente, quando você se vê, você afunda. Você fala, estava indo tão bem, estava dando tudo certo, o que aconteceu? Pedro começou a olhar para as ondas. Pedro começou a sentir os ventos. Pedro começou a ver ao seu redor que tudo, que na análise humana, o que eu estou fazendo é impossível. O que eu fiz é impossível. Eu não, olha só, estou andando sobre as águas. E quando ele para olhar essa situação, ele afunda. Diz o texto que Pedro, ele começa a afundar. Você já viu alguém afundando em câmera lenta? Normalmente, quando você pula, você afunda. Quando Pedro desviou o olhar, ele afundou. Talvez alguém que estava no barco falou assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei que isso ia dar errado. Eu falei para não sair. Sempre vai ter alguém lá entre os 12 que vai dizer, eu avisei para não sair, mas olha lá, quis sair. Quis sair fora do barco. Vai ter alguns que poderiam dizer assim, quis aparecer. Ele quis aparecer, para quê? Mas Pedro estava debaixo de uma ordem, de uma palavra. Deus queria fazer algo mais ali. Deus queria algo maior. E aí, irmãos, quando Pedro, ele afunda, mas ele afunda próximo de Jesus, quando ele afunda, ele clama imediatamente, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. É o grito que ele faz ali, e aí, o que me chama a atenção, nesse quarto ponto, é a queda que revela a graça. É quando parecia que não ia ter mais jeito, quando eu estou afundando, quando tudo está perdido, quando eu já estou fora do barco, quando eu estava crendo, mas agora eu não sei o que está acontecendo, eu estou afundando, acabou para mim. E quando ele clama, salva-me, Senhor, diz a palavra de Deus que imediatamente Jesus estendeu a mão. Irmãos, e isso eu quero chamar muita atenção nisso. A mesma fé que age, tem que ser a mesma fé que clama. A mesma fé que tem ação, tem que ser a mesma fé que na hora da luta, saiba a quem recorrer. Pedro aqui, alguém pode falar, a queda de Pedro foi o fracasso. Não, a queda de Pedro, foi a oportunidade de uma dependência total em Jesus. Ali Jesus mostrou para ele, Pedro, enquanto você andar olhando para mim, você pode viver com experiências maravilhosas. Agora, quando você afunda, você não é nada, você é limitado, você não consegue. Mas a graça, a misericórdia, o amor de Jesus se estendeu para mim e para você e nos colocou de pé novamente. E é isso que é importante, né? E aí, quando isso tudo acontece, a palavra que Jesus diz a Pedro é, homem de pouca fé, por que duvidaste? E eu quero parar um pouquinho nessa frase e trazer para nós. Essa frase é comum para você? Essa frase encaixa na sua vida? Porque, e eu estou falando isso, muitas vezes a gente vive isso, porque nós sabemos que Deus está no controle da situação. Cristo sabia daquela tempestade iria acontecer, os discípulos não. Mas os discípulos sabiam que quando Jesus apareceu, algo ia acontecer. E por que duvidar? Por que você está duvidando da luta da sua vida? Por que você está duvidando que o problema que você está vivendo não tem jeito? Por que você está duvidando que essa tempestade não vai ter fim? Por que você está duvidando que parece que é o fim, não tem mais jeito? Por quê? E a resposta de Jesus é, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Por que você não creu? Está dizendo, Pedro, por que você duvidou do que eu falei com você? Por que você não continuou olhando para mim? Jesus não rejeitou Pedro.
Jesus, quando Pedro entrou no barco, Jesus não deu uma lição de moral para Pedro, mas Jesus ensinou: olha para mim, por que tu duvidaste? E quando Jesus entra no barco, o quinto ponto que me chama a atenção, ali Jesus é a revelação da glória. Diz a palavra que quando Jesus entra no barco, o vento cessa, o mar acalma. Irmãos, a tempestade pode estar do tamanho que for, quando Jesus entra, ela vai parar. Quando Jesus entra, o mar vai se acalmar. Quando Jesus entra, tudo vai voltar à normalidade. Vai levar tempo, talvez você está brigando com essa peleja há 8 anos, há 10 anos, há 20 anos, não sei quanto tempo a tempestade está durando na sua vida, mas eu quero dizer, tenha fé, não tenha medo, que quando Jesus, Ele está no controle, e no momento dele entrar no barco, vai dizer: para tudo, para a tempestade, para o vento, Ele está acima de todas as coisas. E aí a resposta daqueles homens que estavam ali no barco disseram: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Mas a pergunta que ficou é: por que duvidaste? Muitas vezes nós cremos em Deus quando tudo vai bem, mas quando tudo vai contra aquilo que nós esperamos, achamos que Deus nos abandonou. É o sentimento que os discípulos tiveram: Jesus me abandonou. Mandou para essa tempestade e ficou lá. E aqui, irmãos, o medo daqueles homens se transforma em adoração. O medo daqueles homens se transformou em adoração. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. A fé, ela pode começar com medo, mas ela termina em adoração. É o propósito. Deus age na nossa vida para nós adorarmos o Seu nome, para nós glorificarmos o Teu nome. E aí eu repito aqui que a tempestade foi o palco, onde Cristo revelou a sua glória, onde os discípulos aprenderam que mesmo no caos, Jesus vê, vem e salva. Eu quero dizer que mesmo no caos da sua vida, você não está sozinho, Deus está no controle da situação. Pedro aqui não foi perfeito. Pedro aqui, ele afundou, mas ele foi corajoso. Convenhamos, corajoso. Talvez se fosse eu, não saía do barco. Talvez eu poderia ser aquele que vai criticar lá. Vai afundar, hein? Vai afundar, depois não fala que eu não avisei, não é assim? Vai acontecer, depois não fala que eu não avisei, porque olha lá, é assim. Mas ele foi corajoso, ele ousou sair do barco. Mas ele ousou sair do barco não por uma vontade dele, mas pela palavra de Jesus. Irmãos, se você viver na palavra, você vai ser vitorioso. Na palavra ali, Pedro saiu do barco. E a fé de Pedro foi a fé que se lança. Mesmo Pedro saiu do barco sem medo? Não. Ele saiu com medo. Ele saiu tremendo. Ele saiu inseguro. Ele saiu sem segurança nenhuma, mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo ia bem. Quando ele parou de olhar para Jesus, o medo foi mais forte do que ele, a insegurança. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo isso estava no controle. A queda de Pedro, não foi o fim, mas foi o ponto de encontro com a graça de Deus. Jesus poderia olhar ali e falar assim: deixa ele afundar. Não creu? Se fosse nós, o homem age assim: eu falei, não creu, o problema é dele. Mas Jesus não, estendeu as mãos e mais uma vez a gente faz aqui uma analogia à graça de Cristo pelas nossas vidas. Estávamos perdidos, afundando, sem saída, mas a sua graça nos alcançou. A mão estendida de Cristo é mais rápida que o nosso medo. A mão estendida de Cristo é mais firme do que a nossa dúvida. A mão estendida de Cristo é mais fiel que a nossa força. Logo, Jesus estendeu a mão e o segurou, diz lá em Mateus, verso 31. E essa história, irmãos, não é sobre andar sobre as águas. Essa história é sobre confiar
em quem está acima das águas. Essa história não é andou, não, é confiar que Jesus está acima de qualquer luta da sua vida, que Jesus está acima de qualquer dificuldade que você possa estar vivendo, que Jesus é maior do que qualquer coisa. Talvez nós valorizamos tanto os problemas da nossa vida, focamos tanto nisso. Eu quero que você pare para pensar hoje que existe um Deus que é maior do que tudo isso que você está vivendo, que está acima de todas as coisas. Então é sobre saber que mesmo quando afundamos, não estamos sozinhos. Mesmo quando você chega num ponto e fala, acabou, você não está sozinho. A palavra de Deus fala em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Pedro usou isso aqui. Salva-me, Senhor. Jesus ouviu, estendeu a mão e levantou Pedro. Deus não está pedindo de mim e de você perfeição. Mas Deus está te chamando para ser ousado, como Pedro foi ousado. Pedro não era perfeito. A gente vai ver que Pedro, olha, Jesus vai dizer mais à frente aqui, Pedro, quando tu se converter, e olhem quantas experiências Pedro teve. E o que Jesus está querendo aqui, não é que Pedro seja perfeito, mas era necessário que ele saísse do barco para viver essa experiência. Está registrado na palavra, nenhum outro discípulo andou sobre as águas, mas Pedro viveu essa experiência. Jesus está te chamando, não para você se perder, não para andar na sua razão, mas para andar, confiar, e se você tiver algum problema, Ele vai te segurar, louvado seja o nome do Senhor. E para fechar aqui, eu quero trazer para nós uma aplicação prática. O que eu vou fazer durante a semana, depois de ouvir essa palavra? O departamento pode se posicionar. O que eu vou fazer? Nós temos procurado aqui, nas nossas reuniões de conselho, nós temos falado muito sobre que a mensagem trazida no domingo, ela precisa ter uma aplicação prática no dia a dia nosso, na nossa semana. No que eu vou fazer? Então, a aplicação prática aqui, a primeira coisa que eu quero dizer para você, saia do barco somente quando Deus falar para você sair. O chamado de Cristo é para risco de fé, não para o conforto da lógica. Talvez a gente viva um conforto que é lógico, mas se Deus quer e está falando para você, vem, não tenha medo, sai do barco, confia. O segundo conselho é, ande pela palavra, não se mova por emoção, não se mova pela sua razão, mas se mova pela direção de Deus na sua vida. Durante a semana, não se mova por aquilo, não, vou fazer isso, eu vou fazer, não, pela direção de Deus. Terceiro conselho, mantenha o foco. O vento sempre sopra, a luta sempre vai vir, mas Cristo nunca muda. Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. As lutas vão surgir, mas Ele não muda. Clame quando afundar. Está difícil, estou vivendo uma luta, apertou, clame. A mão de Jesus está mais próxima do que o fundo do mar. Lembre disso. A mão de Jesus está mais próxima do que o fundo do mar. Vamos estar de pé, vamos louvar ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você está vivendo tempestades, você está vivendo aflições, você está vivendo vento forte, você saiu até do comodismo, você tomou uma decisão, você saiu daquilo que é zona de conforto. Olhe para Cristo, foi na palavra dEle, confia nele, descansa nele. Santo és o teu nome, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei.
ondas estão altas, clame ao Senhor. O vento está forte, clame ao Senhor. Peça a Ele: Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, O medo pode te cercar. tu és fiel, nunca vais falhar. Aleluia. Ele é fiel. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Guia-me, Senhor. Sobre as águas eu Aleluia. caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei. Pedro sabia quem clamar. Ele conhecia Jesus. E além das ondas olharei. Santo és tu, Senhor. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Glória a Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós olhamos a palavra do Senhor, aonde há uma ordem de Deus, aonde há uma ordem de Jesus, sempre haverá uma solução. Lembre-se disso. Aqueles discípulos não entraram no barco para outra banda porque eles queriam atravessar, mas era porque Jesus deu uma ordem para eles. E a ordem de Jesus tem um propósito: te levar a uma experiência. O que você está vivendo hoje, a tempestade, os ventos, eu quero dizer que isso não é o fim, mas isso é um palco que Deus montou para a realização de uma grande experiência. A experiência de Pedro foi andar sobre as águas e segurar na mão de Jesus. Quando ele parecia que estava perdido, ele segurou. Ele segurou. Hoje é dia de você entender que as tempestades que você está vivendo não é para você afundar, não é para você se perder, não é para você morrer, mas as tempestades são para que você possa entender que Jesus está acima delas. Jesus está acima delas. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos colocar, eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. As suas lutas, as tempestades. Talvez a sensação que você esteja vivendo é a mesma sensação que aqueles homens viveram no barco. Medo, insegurança, até confusão espiritual aqueles homens tiveram. Porque diante das lutas eles nem conheceram Jesus. Talvez você está vivendo algumas coisas que você não está entendendo. Mas eu quero dizer para você, Deus vai agir.
Santo és o teu nome, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos